Olá, pessoal, boa tarde. Josete Tavares, juntamente com a nossa equipe de convidados hoje, o nosso amigo Hilke Novato Públio, ele que é mestre em saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, é um ministro do Sistema Único de Saúde, já exerceu funções gestoras em várias instâncias, inclusive com atuação no Ministério da Saúde, e daqui a pouco ele propriamente se apresenta, discorrendo para nós as suas credenciais. Temos aqui o apoio operacional da Aline Brauna, que também é mestre em ensino na saúde, e gentilmente se dispôs aqui a ser a nossa editora-chefe da nossa segunda web-aula, da disciplina de Regulação em Saúde, do curso de aperfeiçoamento em Gestão da Vigilância em Saúde, no âmbito da Escola de Saúde Pública do Ceará. No primeiro bloco, nós conversamos com dois gestores, né, um gestor com expertise municipal e ambiência na sua região de saúde, do espaço loco regional, e também conversamos com uma gestora de uma região de saúde grande, com 45 municípios, que é a região sul do estado do Ceará, a região do Cariri, que é a nossa querida Tereza Cristina, e que ela atualmente está como superintendente da região de saúde do Cariri. Tudo isso num esforço didático, pedagógico, de trazer aos queridos alunos profissionais deste curso uma aplicação viva, uma reflexão de prática, uma discussão de cases de sucesso, de construção, de governança conjunta, né, de gestão colegiada, trazendo à baila a aplicação prática de conceitos normativos e doutrinários do princípio da regionalização em saúde, tão consagrada no nosso Sistema Único de Saúde. Sem mais delongas, eu acolho aqui com muito bom grado e já agradeço aqui a paciência e a aquiescência do meu querido Hilke, num dia muito triste para o Brasil, infelizmente, apesar de estarmos gravando essa web-aula na véspera do Dia dos Pais, que normalmente é uma data comemorativa importante, mas nós hoje estamos celebrando a fúnebre informação, o fúnebre número de ultrapassar 100 mil óbitos de brasileiros vitimados pela Covid-19. Então, iniciamos essa nossa web-aula com esse sentimento de solidariedade, de pesar, de luto e de esperança e orações em respeito à dor de todas as famílias brasileiras que perderam um ente querido nesse transcurso tão curto do ponto de vista de tempo, mas tão trágico do ponto de vista de alcance, que está sendo o enfrentamento da pandemia Covid-19. E nós dissemos que nada mais em voga do que o tema da vigilância em saúde, e trouxemos aqui para vocês hoje a contribuição de um especialista de larga experiência, de ambiência nacional, já atuou no Ministério da Saúde, como eu falei, e aproveito para, mais uma vez, agradecer aqui a parceria e a colaboração do nosso amigo Hilke, e passo a bola para você, professor, seja bem-vindo, e estamos já de antemão gratos pela sua colaboração. Então, obrigado, professor Josete Tavares, professor amigo e uma pessoa sempre disponível, com muita disposição em relação ao trato da saúde pública, a discussão, tem uma referência de um trabalho também ampliado. Parabéns pelo trabalho, professor. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas sei aí da sua luta e a sua vontade e disposição para o enfrentamento e os desafios do sistema de saúde nos colocam. Queria também agradecer a pronta disposição e boa vontade da professora Aline Brauna em estar nos apoiando nessa atividade. Bom, eu também, inicialmente, me solidarizo com as perdas dessa marca triste de 100 mil óbitos por conta aí da Covid-19, né, aos familiares, a todos que tiveram aí seus entes queridos perdidos. E como o professor Josete falou, nada como a gente fazer um debate sobre a importância da vigilância em saúde, né, como estratégia, como a importante
arma para a gente enfrentar essa e outras pandemias, ou endemias, né? E que epidemias que vierem aí assolar os nossos territórios. Bom, eu me apresento, então, Hilke Novato Publi, eu sou já formado, farmacêutico bioquímico, formado em Ouro Preto há já 31 anos, e sou servidor, né, inicial de carreira do município de Betim, que é aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, município mais conhecido aí por conta da empresa Fiat, que se instalou no município na década de 70, 1070, mas também por uma refinaria de petróleo, e que ultimamente teve um desempenho, né, quando da promulgação da nossa Constituição em relação ao sistema de saúde, Betim, na década de 90, professor José, ele saiu um pouco na frente, constituindo aí os Conselho Municipal de Saúde, as ações inerentes ao que a Lei 8.080, né, do SUS, já propugnava à época, mas que, nos últimos anos, como a grande maioria dos municípios, vem sofrido aí com crises econômicas, né, enfim. Mas esse é um assunto para uma outra conversa longa que a gente, se tiver oportunidade, vamos estar fazendo, né, porque as nossas discussões de saúde, elas, como o professor muito bem sabe, melhor do que eu, elas são também, permeiam toda a discussão em relação socioeconômica, política de qualquer território, né, professor? Muito bem, mas eu, como o professor falou, eu quero repassar um pouco dessa nossa experiência enquanto uma atividade no Ministério da Saúde. Até hoje, eu componho lá a Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde, e nós tivemos um trabalho importante. Em 2017 foi quando da organização das conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, né? Estivemos lá na organização e foi uma conferência muito exitosa, tanto as municipais, estaduais, quanto a nacional, em função do aprofundamento da discussão e da importância da vigilância em saúde no país, né? Mas o professor José sabe que a gente vive no país já há alguns anos, e todos aí eu também queria saudar os alunos, os especializandos, né, dessa disciplina aí do curso, o professor é um dos coordenadores, dizer que a gente já vive há algum tempo, professor, chamaria de uma grande complexidade na área de saúde em nosso país, já há alguns anos, né? Que é uma situação que a gente poderia fazer um arranjo com uma transição demográfica que traz para a gente, por exemplo, a redução da taxa de natalidade. Então, hoje as famílias têm menos filhos, né? E, ao mesmo tempo, um crescimento da faixa etária superior. Ou seja, a população está vivendo mais anos, felizmente, né? Isso implica, obviamente, numa situação de saúde que necessariamente nos faz ter olhares diferenciados, né? É preciso vivenciar essa realidade da transição demográfica no Brasil. O Brasil é um dos países que teve uma taxa de envelhecimento, nós podemos saber assim, no número de idosos, muito acrescida ou elevada em poucos anos, diferentemente de países da Europa, por exemplo, né, que isso se deu num alargamento de tempo. Mas, ao mesmo tempo, vivenciamos também, aí de uma forma um pouco intensa, a chamada transição epidemiológica, e, ao mesmo tempo que deixa claro, a gente pode, um quadro de adoecimento por doenças crônicas, isso no país inteiro, mas também ela nos traz o que a gente chama de uma agenda inconclusa de doenças parasitárias infecciosas, né? Por exemplo, nós ainda temos quadro no país, e aí aqui em Minas Gerais, no Ceará, é diferente, de tuberculose, que é uma infecção tão antiga, dos tempos bíblicos, mas também aqui em Minas Gerais nós temos um quadro de hanseníase, a antiga lepra, que esse sim é citado na Bíblia,
Mas, ao mesmo tempo, temos, por exemplo, a situação do Zika vírus, que é recente. Há cerca de 5, 6, 7 anos atrás não se falava nisso. Temos agora um quadro com o novo coronavírus, né? E, ademais, né, o número de quadro das chamadas, né, chamadas causas externas em relação à violência e causados por acidentes, os óbitos, né, também é de forma significativa. Eu estou dizendo algo que já é conhecido aí, certamente, dos participantes do curso, mas é sempre importante ressaltar esse quadro epidemiológico e da transição demográfica que vivenciamos já há alguns anos e que nos faz, né, implica numa necessidade da gente continuadamente rever aí o nosso modelo de gestão. É claro que os colegas da saúde de alguns anos, estudiosos, já, né, defendem, né, que precisamos conhecer os determinantes sociais, seguindo aí uma perspectiva né, de rede de atenção, repensando a atenção primária de saúde, tudo isso é fundamental. Mas nós chamamos a atenção, e é o objetivo dessa aula, que é importante, né, que se pense na ação de vigilância em saúde de forma mais organizada, mais com controle, né, que possa favorecer uma atuação mais integrada, né, ou integral, nas chamadas regiões de saúde. É isso que o professor José estava chamando a atenção no início, né? Então, assim, é fundamental que possamos ter ações que promovam intervenções de vigilância em saúde, que, de fato, esteja, né, concatenada com essa visão ampliada da região de saúde, né, em relação aos determinantes sociais. Então, conhecendo a região de saúde em sua realidade, né, no nível de afetamento em relação às condições socioeconômicas, conhecer os modos de adoecimento e de como se morre, né, as pessoas nessa região, é que a gente pode trabalhar uma vigilância em saúde de forma ampliada. Esse é o grande propósito da vigilância em saúde, de uma política de vigilância em saúde, que eu diria atualizada, né? É fundamental que a gente conheça o quadro, né, do território, ou seja, e o território em saúde, não é, professor? É um território muito mais abrangente do que a gente antigamente delimitava em espaço físico. Os conhecimentos e ensinamentos já do grande geógrafo, mas sociólogo também, Milton Santos, já nos, né, demonstrava que a visão de território, a visão de uma área delimitada, ela é muito mais do que espaço físico. Ela abrange, né, o território poderíamos dizer, na fala do Milton Santos, que é um ente vivo. Então, portanto, conhecer as suas diversidades é fundamentais para que a gente efetivamente trabalhe. E aí eu vou já fazer um encaminhamento em relação a uma prática que nós entendemos como da maior relevância aqui no estado de Minas Gerais, quando estivemos à frente da Superintendência de Vigilância Sanitária, num contexto na Secretaria de Saúde, com a equipe, né, da vigilância epidemiológica, ambiental, envolvendo a saúde do trabalhador, onde nós constituímos a vigilância em saúde de Minas Gerais para fazer uma proposição que eu até acredito, professor José, que não é muita assim, inovadora em relação aos propósitos, mas traz aí algumas nuances, especificidades, e acredito que vale a pena que os nossos colegas aí do curso tenham conhecimento e, inclusive, façam questionamentos. Essa aula fica gravada, mas no futuro a gente repassa os contatos para que, né, os questionamentos, as contribuições sejam repassadas, né?
Uma preocupação que, essa discussão que fizemos, ela iniciou-se no ano de 2015, então antecedeu a Conferência Estadual de Vigilância e Saúde, a Conferência Nacional, que aconteceu em 2017, mas que percorria o mesmo caminho, no sentido de que é preciso que a gente faça uma discussão ampliada, e um dos princípios que tratamos, né, nessa proposta, a proposta denominada Programa de Monitoramento e Avaliação das Ações de Vigilância em Saúde no Estado de Minas Gerais. Esse programa ele tinha alguns princípios fundamentais. O princípio inicial era o princípio da integralidade. E aí é a integralidade das ações de vigilância em saúde, onde a gente trazia, né, para o escopo as ações de vigilância epidemiológica com os seus estudos, os seus conhecimentos, né, para compor a vigilância em saúde, e aí já abrangendo também a especificidade da saúde do trabalhador, né, com a proposta de promoção e a vigilância em relação à saúde do trabalhador, no escopo da vigilância epidemiológica, mas também a vigilância ambiental, relacionando com a saúde das pessoas no ambiente. E aqui em Minas Gerais, já no ano de 2015, nós tivemos aquela tragédia que foi o rompimento da barragem Mariana, dia 5 de novembro de 2015, que demonstra que fatores, né, não biológicos impactam definitivamente na relação do homem com o ambiente. E em 2016, 2017, nós tivemos em Minas Gerais também uma situação, eu diria, absurda. E só para contextualizar, o grande epidemiologista, referência nacional de epidemiologia e de vigilância sanitária, inclusive, é o Oswaldo Cruz, o grande Oswaldo Cruz, que no século XIX, formou no final do século XIX, 1800 enfim, em 85, 1885. Em 1905, eu já tinha retornado de um estudo na França, lá no Instituto de Bacteriologia do Pasteur, Louis Pasteur, e ele, todos sabemos, né, fez o enfrentamento da varíola, fez o enfrentamento da peste bubônica e da febre amarela. Então, em 1905, 1906, o Oswaldo Cruz combatia a febre amarela, porque os estudos já indicavam, nós não tínhamos vacina ainda não, nós tínhamos vacina da varíola, que é do século XIX, mas a febre amarela não, mas ele combatia, porque já havia evidências de que o mosquito transmissor, né, o Aedes aegypti, ele já circulava, e, portanto, a ação era contra o vetor. Muito bem. Oswaldo Cruz, professor José, ele vem a falecer em 1917. Em 2017, um século depois, nós tivemos em Minas Gerais um surto de febre amarela, que levou a óbito mais de 200 pessoas. Mas como se a gente tinha um insumo? A vacina é da década de 40 do século passado. A gente tinha um insumo, tinha um conhecimento, e, portanto, não conseguimos evitar esse número de óbitos. São Paulo também nós tivemos um número grande, centenas de óbitos. Lá em Minas Gerais foi mais. Qual que é a explicação para isso, professor? Eu levanto a discussão com os alunos. Tínhamos a vacina, tínhamos o conhecimento. O que houve na época? O que houve, todos sabemos, que foi uma baixa taxa de vacinação. Então, a ação de vigilância em saúde, ela é fundamental. Não basta ter o conhecimento, não basta ter o insumo, é preciso que haja adesão, campanhas, envolvimento. E nós estamos falando de quê, professor? Atenção primária. Então, a vigilância em saúde no território é uma discussão mais atualizada possível. Eu parabenizo o professor José por trazer essa abordagem aí junto aos colegas, né? É fundamental que a gente tenha essa compreensão para poder tomar medida e agir. É fundamental. Muito bem. Mas então nós falamos então desses 3 eixos principais aí da vigilância, como é sabido, conhecido de todos, que é fundamental estar integrada
para que a gente tenha, de fato, a vigilância em saúde praticada no território, né? A gente não pode trabalhar essas ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental segregadas, separadas, porque até hoje é assim. Então, um município um pouco mais estruturado, com população maior, isso no Brasil, o quadro pode até estar mudando, mas ainda persiste lá a salinha da vigilância epidemiológica, a turma da vigilância sanitária, vigilância ambiental costuma ser uma pessoa só, e eles não se conversam, né? E o que é mais difícil ainda, conversam muito menos com atenção primária, né? Então, é fundamental. E nos municípios pequenos, nós, muitas das vezes, temos uma ou duas pessoas que fazem isso tudo, né, professor? Então, é fundamental que tenhamos esse conhecimento da integração para que, de fato, a gente evolua em relação aos propósitos definidos, né? Eu queria dizer que, por exemplo, aqui no nosso estado, nós temos algumas discrepâncias, né? Eu acredito que no Ceará também, em função do tamanho do estado e do número de municípios, é bem possível que nós tenhamos também essa discrepância em relação ao tamanho e realidade dos municípios. O propósito de trabalhar o território, né, trabalhar o espaço, e aí o espaço na sua abrangência ampliada de saúde, é porque nós temos exatamente situações diferenciadas no universo de um Estado, um ente federado. Por exemplo, eu tenho aqui um município, professor José, que é o município chamado Serra da Saudade, fica na região central de Minas Gerais, que é o menor município em relação à população do país. Ele tem em torno de 820 habitantes. 820 habitantes. E está na regional, né, da região de saúde de Divinópolis, que é uma cidade com quase 300 mil habitantes. Eu estou dando uma discrepância extrema, meio absurda, para dizer o seguinte, olha, nós temos um gestor de saúde nesse município com 820 habitantes. E temos, né, também o gestor em Divinópolis com quase 300 mil. Nós precisamos ter o tratamento e entendimento que essas realidades diferenciadas requer análises diferenciadas. E aí eu digo, já aproveitando, eu estive conversando com o secretário de saúde desse município, Serra da Saudade. Aí eu perguntei para ele, ser gestor de um município com 800 e poucos habitantes deve ser fácil demais, né? Ele falou, lê do engano. Para começar, o município tem um escasso financiamento, né? Pouquíssimo recurso. E o detalhe que, em função de ter poucos recursos, a gente tem pouca estruturação. E, sob o ponto de vista da gestão, todos os habitantes, aí entre aspas, ele falou, sabem o lado da cama em que eu durmo. Para dizer o seguinte, toda e qualquer demanda individual, pessoal, eles recorriam direto ao secretário de saúde para que resolvesse, e, portanto, seria da responsabilidade dele, né? Bom, eu queria... pode me interromper quando quiser, professor. Às vezes a gente liga direto aqui e acaba estourando o tempo aí, perdendo algumas importâncias de se repassar. Tranquilo, até para você beber uma água aí também, deixa eu só chamar a atenção aqui do grupo, né, dos alunos. O objetivo finalístico da participação aqui do Rio conosco é justamente a partilha de reflexão de práticas de realidades diferentes. No caso, ele tem uma atuação profissional e de gestão e de experiência em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, e como ele é um especialista da área de vigilância, nós quisemos, então, perpassar aqui para o debate, na nossa aula de regionalização em saúde, a difícil tarefa de integrar as ações de vigilância dentro de uma região de saúde. E aí o Rio que tem ajudado a gente de forma muito didática e com muito capricho na compreensão desse processo, como é que ele se constrói, como é que ele se elabora. E trazendo aqui a baila, digamos assim, relatos concretos de situações de agravos de saúde, né, de crises sanitárias que a gente pode chamar,
que não chega a ter uma proporção como de uma pandemia como a que nós estamos vivendo, mas vocês todos aqui tomaram conhecimento pela imprensa, pelas informações, pelas matérias, de sucessivos problemas, né, de desastres ambientais, de ordem ambiental, que aconteceram em Minas Gerais. Ele lembrou muito bem o desastre de Mariana, né, que comprometeu todo o Rio Doce. Até hoje o Rio Doce está capenga ainda, sem a sua vitalidade de leito o rio que é cantado e decantado pelos grandes poetas e músicos mineiros, padece aí de um sofrimento que vai levar ainda alguns anos para se recuperar, né? Em ato contínuo, atrelado a isso, como bem citou o Rio, que veio um surto de febre amarela, que atingiu em cheio algumas regiões mineiras. Há alguns estudiosos que ainda quiseram sugerir a associação do recrudescimento da febre amarela pelo desarranjo ambiental causado pelo desastre de Mariana, e praticamente um ano depois, ou foi menos de 2 anos depois, 1 ano e alguma coisa, nós tivemos também em Minas o desastre de Brumadinho, que de tal maneira como foi em Mariana, foi aquele clamor de tantos mortos, né, que morreram soterrados, e até hoje ainda tem situações de famílias esperando a identificação dos seus entes queridos. Paralelo a isso, nesse ano, nós tivemos antecedendo a pandemia do Covid-19, um momento muito crítico de alta densidade pluviométrica em Minas Gerais, né? Com várias enxurradas em Belo Horizonte, provocando deslizamentos de encostas, interrupções de rodovias, deslizamento de casas, alguns óbitos, só para a gente repercutir um pouco da dimensão que é esse mundo do território, da região, de como pensar a organização dos serviços de saúde para dar conta de uma agenda tão inóspita e tão inesperada como essa. E em ato seguinte veio a pandemia, e aí o Estado de Minas teve uma conduta intrigante, né, que se tinha, no primeiro momento ali, o pico da doença circulando Minas Gerais, acontecendo de forma muito intensa no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e Minas dentro de uma situação confortável de registro, de controle de casos. Quando houve um certo arrefecimento da doença, do contágio em São Paulo e Rio, aí Minas, no mês agora de final de junho para início de julho, deu uma disparada de casos e foi preciso recompor e reordenar toda uma sequência de medidas de abertura das atividades econômicas, enfim. Só para contextualizar aí, já que nós estamos com um olhar sobre Minas Gerais, enquanto o nosso professor Rio tomava uma água ali, a gente quis fazer esse paralelo e para entender que a nossa pretensão aqui é trazer um case fora do Ceará, de como se comportou. Hoje o Rio, que ele não é integrante da equipe da Secretaria de Estado, ele já foi membro das equipes municipais lá, já foi interlocutor da gestão, mas é um cara que tem uma vivência, uma experiência muito arraigada no componente da vigilância de saúde e das regiões de saúde lá em Minas. Por isso que a gente teve o prazer de convidá-lo para estar conosco. Professor, fique à vontade. Ok, muito obrigado, Josete, de forma muito sucinta, né? Você fez aí as observações sobre, digamos aí, os principais impactos na saúde aqui no estado de Minas Gerais, né? Tragédias, as epidemias, etc. Parabéns aí pela abordagem rápida, mas precisa. Foi preciso aí em destacar aí essas questões, de fato. Muito bem. A gente estava falando sobre os eixos fundamentais para que a nossa organização da vigilância em saúde se fosse elaborada e respaldada. É claro que a gente não poderia deixar de contar com a importância do que nós chamamos de análise de situação de saúde, né, professor? Que desenvolve ações de monitoramento contínuo, né, em relação aos dados de saúde de uma região de saúde, enfim, detalhamento dos municípios, realizando análise, estudos frequentes, e que é um componente fundamental aí na proposição
do arcabouço da Vigilância em Saúde. E, obviamente, nós estamos falando também das ações de promoção, né? A ação de promoção que requer o envolvimento da população, né? De forma para que nós tenhamos também o empoderamento do indivíduo, de populações, em relação a quadros em que é possível, com informação, com orientação, você ter a reversão né, por exemplo, um exemplo claro para nós é o hábito, né, do uso do cigarro, o fumo, o tabaco no nosso país. Tivemos aí uma redução importante em nível nacional, em que pese haver algum recrudescimento, né, numa população mais jovem, etc., mas o quadro geral houve em função de uma ação de promoção. É claro que nós tivemos leis também nesse sentido, né, uma ação aí concursada, tanto de vigilância sanitária, mas fundamentalmente, né, epidemiológica e de promoção de saúde, que redundou aí numa redução importante. Então, as vigilâncias, né, epidemiológica, incluindo a saúde do trabalhador, vigilância sanitária, a vigilância ambiental, que o professor tão bem destacou aí nessas tragédias acontecidas no estado de Minas Gerais, e que nós estamos, né, sujeitos em função das intempéries aí do tempo no país, seja secas, seja inundações, né? Mas aliada aí às ações de análise de situação de saúde e da promoção de saúde, que nos dão aí, né, uma estruturação para que a gente tenha uma política de vigilância em saúde que, em tese, caminhe e dê resposta. Com base nesses estudos, professor, que não são estudos, que eu diria, né, novos, já vem de algum tempo, né, superamos algumas práticas de saúde já existentes há tempos atrás, né, a gente consolidou aqui em Minas Gerais o que nós chamamos, como eu disse no início, né, de Programa de Monitoramento e Avaliação das Ações de Vigilância em Saúde no Estado. E esse programa, ele propugna que o Estado, através das suas regiões de saúde, são estruturas no Estado de Minas Gerais. O professor Josetti é um conhecedor da nossa realidade de saúde aqui do Estado. Precisamos recebê-lo aqui mais vezes para dar uma garimpada aí em algumas cidades históricas bonitas do Estado, viu, professor? Você vem a trabalho sempre 1, 2 dias e vai embora. A gente precisa ficar com mais tempo para conhecer um pouco de Minas Gerais, além do pão de queijo, certamente o professor já experimentou. Muito bem. Com esses elementos, com essa discussão mais aprofundada, teórica, que tem estudiosos internacionais, né? Nós temos brasileiros também que aprofundaram os conhecimentos no estudo do território, a exemplo do professor Monten, que esteve aqui em Minas Gerais nos ajudando nessa elaboração desse programa, o Maurício Monten, que é uma referência importante, né? É que nós discutimos alguns princípios. Um deles, como eu já citei, é o princípio da integralidade, ou seja, integrar as ações de vigilância com a promoção da saúde, com análise situacional, com o envolvimento da conhecimento da atenção primária nas regiões de saúde, para que efetivamente a gente possa ter assegurado os elementos que, num determinado prazo, aí vai depender da nossa capacidade política de agir, reverter quadros e situações que ou se agravam ou já vêm, né, sendo estabelecidas nas regiões de saúde já há algum tempo. Com isso, e aí, professor, é fundamental que a gente tenha a clareza de que, quando falamos em integralidade, a gente está falando dos diversos conhecimentos dos setores que envolvem diversos profissionais. Então, a ação ela é interdisciplinar, que envolve diversos conhecimentos, geralmente multiprofissional. Quando falamos em vigilância em saúde, a gente está integrando profissionais de diversas áreas, que tem aí um objetivo, né, vislumbrado, visualizado, de forma integrada e não mais segmentadas. Então, esses conhecimentos amplos se tornam fundamentais para que, de fato, integrado, a gente tenha as respostas objetivas, né? Então, não é conhecimentos interdisciplinares que são trabalhados de forma segmentada, não. A ideia é que nós tenhamos
uniformizada, né, as equipes, para que a gente possa atuar nos territórios de forma integrada, como falei, repetindo, né? E aí, qual que foi a proposta objetiva em relação a essa ação? A proposta foi que a gente trabalhasse nas regiões de saúde. As suas estruturas, o que nós temos de estrutura nas regiões de saúde em relação a equipamentos, né, em relação ao que nós chamamos de nossa força de trabalho, né, ao pessoal, o que nós temos de estrutura financeira, e aí organizarmos processos de ação, tanto em relação à gestão financeira, quanto o fortalecimento da capacidade institucional numa região de saúde. Então, tem a ver com gestão de pessoas, tem a ver com monitoramento e avaliação, tem a ver, possivelmente, até com assessoria técnica, discutir a articulação entre esses componentes da vigilância em saúde como um todo, na região, e trabalhar fundamentalmente comunicação. Então, né, o que nós chamamos de estudos de comunicação, informação e comunicação, estudos epidemiológicos, coleta de dados, processamento, análise, disseminação, né, são processos de trabalho que necessariamente vão impactar aí numa melhor análise da situação de saúde. Como é que nós fizemos isso na prática? Bom, o propósito era o seguinte, com base, então, nesses princípios que nós citamos, da regionalização, da integralidade, de trabalhar o território, de certa forma, também conhecer realidades diferentes. Nós temos aqui, como o professor citou, regiões do Estado que têm uma situação diferenciada socioeconomicamente em relação aos estados, que necessariamente merecem um olhar diferenciado também. Que é o chamado princípio da equidade. Aí os colegas todos conhecem, que numa curta frase, tratar os desiguais de forma desigual, né? A justiça da desigualdade, diria assim, né? Quem precisa de mais, deva ter mais. É esse o propósito. Bom, por exemplo, aqui na região do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que eu acho que o professor Josete, não sei se teve a oportunidade de conhecer. Nós temos uma realidade que necessita de um olhar diferenciado em função de que é preciso investimento financeiro diferenciado, é preciso capacitação diferenciada, né? Diferentemente, por exemplo, do sul de Minas ou da Zona da Mata, né? Bom, então a grande estratégia foi, como eu disse, a experiência de Minas foi fazer valer e colocar em campo esse programa de monitoramento das ações de vigilância em saúde. Ele constituía, inicialmente, professor e colegas, diante da nossa realidade, né? A realidade de Minas Gerais, com 853 municípios, nós temos 77 regiões de saúde, pois são 14 macro-regiões. Então, era preciso trabalhar de forma mais resolutiva os nossos indicadores. Hilke, se me permite, só uma interrupção rápida, para o conjunto dos nossos queridos alunos, só cita rapidamente aí quantos municípios Minas Gerais tem. Perfeito. São 853 municípios. Eu não me lembro qual que é o número de municípios do estado de Ceará, professor. 184. 184, pois é. Isso. Nós temos aqui macro-regiões, nós temos macro-regiões de saúde que tem 54 municípios na sua área de abrangência, para você ter ideia. Então, regiões de saúde, que antigamente nós chamávamos de micro-regiões, nós temos 77 regiões de saúde. Então, qual que era a ideia? Para que nós pudéssemos ter uma avaliação mais objetiva e resolutiva do programa de monitoramento. Nós fizemos, é claro, viu, professor, é importante salientar e resgatar que essa discussão da proposta do programa de monitoramento, ela foi feita em conjunto, obviamente, né, com os municípios, com participação a todo momento do COSEMES, com aprovação na CIB da resolução que instituiu o programa, mas a discussão foi feita com participação dos municípios nas comissões. Então, municípios de grande porte, municípios de médio porte e de pequeno porte, de regiões diferentes do estado,
participaram das reuniões que propuseram, por exemplo, os indicadores. Nós definimos, por exemplo, 36 indicadores, sendo 34 universais para todos os municípios e apenas 2 específicos, em conjunto com os representantes dos municípios. Então, nós tínhamos, algumas das vezes, o secretário de saúde participando, ou então, lá o representante, o coordenador de vigilância epidemiológica, ou vigilância sanitária, enfim, né? Nós tivemos, em todo momento, a participação dos colegas na elaboração aí da constituição fundamental desse programa, para que, de fato, o objetivo era ter a adesão dos 853 municípios, né? Porque essa é uma proposta da gestão estadual para as regionais que necessitava da adesão formal dos municípios para que, de fato, o programa viesse a ser aplicado. Você ia perguntar, professor? Eu queria só chamar a atenção aqui dos alunos. No material de apoio, de referência de apoio que eu enviei para a professora Laís Araújo para disponibilizar para vocês, tem alguns artigos, pelo menos 4 ou 5 artigos, que embasam de modo mais elaborado essa discussão de conceito, de formatos. Por exemplo, essa última reflexão que o professor Hilke coloca aí chama a atenção para um conceito chamado de governança regional. Então, tem um artigo aí, dentro do material didático, que fala de governança regional nas regiões de saúde. É justamente essa capacidade de negociação, de pactuação, de construção de consenso numa determinada região de saúde em torno de uma política pública que, no caso, em discussão aqui, com a contribuição do professor Hilke, diz respeito à vigilância em saúde. Então, alguns conceitos de regiões de saúde, governança regional, loco-território, território, vocês vão poder encontrar isso de forma mais clara, assim, mais pormenorizada, no material de estudo individual que nós disponibilizamos na forma de 5 ou 6 artigos, que já está na plataforma, para vocês acessarem e dar uma leitura individual complementar. Pois não, professor, desculpa interromper. Não, ótimo, ótimo. Perfeito. E as instâncias de decisão, né, professor? Que também foram todas elas utilizadas, seja na CIR, na CIRA, nas CIBs, né? Então, houve uma participação das regiões de saúde, na sua representação, e dos municípios diretamente. Eu quero frisar porque o programa ele previa o financiamento para as ações, obviamente, né? Os municípios precisam ter o apoio financeiro para que dê conta dos seus enfrentamentos e desafios. E o Estado, cabia ao Estado, aí é uma grande discussão, professor José, que eu imagino que o senhor já deve ter feito com os alunos, ou venha a fazer em alguma oportunidade, que é o que a gente pergunta dioturnamente: qual que é o papel do Estado na saúde, né? Qual que é o papel do ente federado, estados, em relação à União e aos municípios? O papel fundamental são ações, a exemplo dessas que nós estamos colocando, ou seja, discutir com os municípios, possibilitar uma discussão ampliada, consensos, mas trazer conhecimentos, trazer informações, né? Então, dar subsídios fundamentais, estruturantes e, obviamente, também financiar. Nós precisamos que o Estado dê a sua cota parte de financiamento para que os municípios, como sabemos, somente nesses momentos de crise econômica, estão, né, com muita dificuldade de investimentos nas ações de saúde. Muito bem. Então, feita toda essa elaboração, juntamente com os municípios, nós constituímos, e aí é um ponto importante, professor José e os alunos, uma chamada, que nós chamamos de estrutura gestora para as regiões de saúde. Essa estrutura gestora, ela contava, nas nossas regiões de saúde, com equipes que necessariamente precisava ter uma participação ampliada, integralizada. Então, a gente contava com representantes da vigilância epidemiológica, da atenção primária, da vigilância sanitária, vigilância ambiental,
para que, de fato, a gente desse conta né, da proposta da vigilância em saúde ampliada. Então, o que nós trabalhamos efetivamente foi na construção, então, de 77 estruturas gestoras, cada uma para suas regiões de saúde. Não foi fácil porque isso tinha que ser, né, de certa forma, acordada, pactuada, que nós, por exemplo, apresentamos que para cada uma dessas estruturas, nós tivéssemos como interlocutor, como referência de contato, em cada micro-região, um profissional de nível superior. E você imagina a nossa realidade, professor, que acredito não ser muito diferente do Ceará e de outros estados. Nós tivemos dificuldade. Então, as regiões de saúde, os municípios falaram, olha, um profissional de nível superior para essa proposta do programa não é possível. É possível que a gente tenha em diversas regiões, mas em outras não podemos garantir. Então, esse foi um dos indicadores que a gente não manteve. Você vislumbra aí a nossa dificuldade, hein? Um estado com esse quantitativo de regiões de saúde e que, portanto, nós temos muitos municípios que até hoje têm alguns coordenadores que não têm a sua formação superior, já têm profissionais experientes, etc., mas exigir o nível superior foi uma exigência que não foi acatada, que não foi aceita por municípios, quando eles falaram, a não ser que o Estado banque esse profissional. Aí não foi possível, em função até de questões de ordem legais, né? Não podíamos. Mas, então, esse é um ponto que demonstra aí a nossa dificuldade, né, em nível do Estado, em nível da nossa realidade. Muito bem. Uma outra questão que era fundamental era que nós trabalhássemos o que nós chamamos de mapa da saúde. Eu imagino que os colegas aí já tenham conhecimento, que é trabalhar a construção, né, de que tenhamos o conhecimento da região, quando a gente discutia anteriormente, iniciou a questão de referência, né, que é nada mais, nada menos você ter fluxo, você ter referências, contra-referências, né, o sistema logístico, sistema de apoio, rede, recursos humanos, enfim, conhecer a realidade do mapa de saúde, né, da determinada região. Isso é fundamental para que a gente tivesse aí essa estrutura gestora, né, trabalhando para dar conta das suas dificuldades. Bom, de um modo geral, estabelecemos então, esses indicadores de saúde, em conjunto, né, com as regiões e os municípios. É claro que você tinha indicadores que tinham uma representação maior em relação à sua importância, em função de alguns municípios terem algumas realidades, né, diferentemente de outras. Basicamente, é fundamental que a gente lembre que tanta referência do antigo COAP, né, professor? No sentido de que fazer que a adesão dos municípios, né, como prevista na proposição desde 2012, para que a gente tivesse fundamentada, né, as ações de forma documentadas em relação aos municípios nas regiões de saúde, fossem bem estabelecidas, mas foi uma dificuldade em nível nacional, em função de algumas, né, algumas manifestações de ordens, né, de realidade de município, de ordem política, de forma que a gente não conseguiu estruturar e avançar em relação a essa proposição, que eu diria, né, uma gestão um pouco mais ordenada, do ponto de vista organizado em envolvimento de regiões de saúde e de municípios, que era o proposto na 7851. Agora, eu queria salientar uma relevância, professor José, os alunos, que é o seguinte: a proposta da discussão do programa, ele previa uma ação
de fundamental importância, que era a ação em campo. Então, as nossas estruturas das regionais de saúde, elas a cada 4 meses se reuniam, né, na região de saúde, com a representação dos gestores e com os técnicos, regiões presenciais, onde havia, né, não só uma análise, ali digamos, um check-up em relação aos indicadores de saúde, mas também uma discussão sob o ponto de vista das dificuldades da gestão. Assim. O que de fato estava dificultando e atravancando para que alguns municípios conseguissem cumprir o propósito, né, das metas definidas no programa. Então, além de uma discussão sobre os indicadores, o atingimento ou não das metas, né, havia uma discussão em relação, por exemplo, à gestão financeira nas regiões de saúde, nos municípios, com o secretário de saúde, e essas reuniões, elas acabavam sendo algo esperado a cada 4 meses. Os municípios, não era propósito do programa, mas a cada 4 meses nós soltávamos lá o nosso painel de bordo, informando como é que estavam cada região de saúde em relação aos indicadores. Naturalmente, isso gerava, né, uma certa discussão em algumas regiões, porque uma região estava assim, atingindo 80%, outra atingia apenas 60%, e a decisão, né, do Estado, da Secretaria de Saúde, era que o pagamento, o financiamento para essas ações, se tinha um percentual, né, per capita de 50%, era que a época iniciamos em torno de 70 centavos per capita, e os outros 50% variava de acordo com o retorno em relação às metas atingidas e o seu percentual, ele era pago por esforço realizado. Então, se os municípios naquela região de saúde não atingiam a meta, mas atingiam um percentual próximo da meta, eles recebiam o recurso equivalente a esse percentual atingido. Mas, de qualquer maneira, essa situação ela apresentava aí uma certa disputa positiva, porque as regiões, principalmente as regiões que ficavam numa macro-região e que tinha características semelhantes, né? A gente fazia esse debate, qual que foi o motivo de não ter atingido, se a região vizinha, que tem uma realidade parecida, inclusive economicamente falando, não só epidemiológica, atingiu. Isso gerava um debate positivo e, né, que havia necessidade de recurso humano, uma enfermeira que dava conta, outra que tinha saído, enfim, questões de toda ordem, e gerava uma discussão muito saudável e que impactava em uma maior resolutividade. Muito bem. Professor Rio. Sim. Mais uma vez para o amigo tomar uma água. Pois não. Eu queria só fazer uma contextualização rápida aqui, em relação a um pecado que nós temos do ponto de vista do fazer a gestão da saúde, e eu acho que esse é um problema inerente do Ministério da Saúde até o menor município do Brasil, que é a mania que nós temos de fragmentação, compartimentar, setorializar demais determinadas áreas e ações. Por exemplo, o próprio Ministério da Saúde, no desenho do arcabouço organizacional, ele fragmenta a vigilância em vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, promoção da saúde, né, controle de vetores, e mais recentemente a resposta à emergência, a eventos de emergência sanitária, tipo desastres naturais e por aí vai. Essa fragmentação, a gente percebe que ela dificulta, porque, como você mesmo falou no início, os setores às vezes não conversam, não se encontram e fica meio cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado, como preservação de espaço corporativo, acaba não se comunicando e as coisas que deveriam andar com mais rapidez dentro do território, tanto no ambiente municipal quanto na região de saúde, isso acaba dificultando. Nós percebemos, por último, esse movimento instigado nacionalmente para se estabelecer
um fluxo de monitoramento do painel de indicadores definidos no Brasil inteiro, né, o acompanhamento e monitoramento de desempenho desses indicadores na vigilância em saúde, foi uma experiência positiva, né, e que vinha dando bons resultados, porque gerava essa concorrência saudável de quem estava melhor posicionado, era uma coisa boa, era uma pressão boa no bom sentido, porque quem estava numa situação vermelho, mal situado, acabava criando um constrangimento positivo de correr atrás e tentar resolver e tentar melhorar a sua ambiência, isso tanto no ambiente do município como na sua região de saúde, como você bem pontuou. Mais recentemente, bom, aí dessa expressão que vocês colocou, dessa experiência, perdão, que você pontuou aí em Minas, aqui no Ceará nós também vivemos isso, inclusive o governo do estado, a partir de 2018, estabeleceu uma premiação de desempenho por cada região de saúde, para os municípios que obtivessem o melhor cumprimento de metas, dali para frente, enfim, foram distribuídos aqui alguns veículos 4x4, caminhonetes 4x4, que o governo do estado premiou aqueles municípios melhor destacados no desempenho dessas metas. No âmbito nacional, em 2019, 4 municípios do Brasil conseguiram atingir 100% de boa avaliação, 100% de todos os indicadores, apenas 4 municípios do Brasil. Um deles era Cruz, aqui no Ceará, e na época a gente estava saindo do COSEMES, fizemos uma menção honrosa para parabenizar a gestão do município, que conseguiu esse feito 2 anos consecutivos. Tá? Mais recentemente, a gente tinha iniciado uma discussão sobre o planejamento regional integrado, que tem tudo a ver com o tema da regionalização em saúde, que traz justamente o resgate da necessidade de você integrar elaborar um planejamento regional numa ambiência de integração das ações para não ficar pulverizado, cada um fazendo do seu jeito, ao seu modo. Minas também fez um esforço importante nisso, né? E a gente, infelizmente, com o advento aí da pandemia do Covid, teve que reprogramar a casa, porque tudo virou evento de emergência, né, recorrente, enfim. Então, nós já estamos nos encaminhando aqui para os 15 minutinhos finais da nossa conversa, dentro do tempo que nós combinamos. Eu queria aproveitar a sua visão estratégica, de experiência de longa data no campo da vigilância e também das regiões de saúde, para pedir para o amigo tecer um olhar sobre o porvir. A grande expectativa do momento no mundo é o anúncio de uma vacina eficaz que dê conta do controle da pandemia, da Covid-19. Mesmo assim, mesmo com a vacina, nós ainda haveremos de ter um período aí de readequação do padrão de normalidade das coisas, a necessidade de muitas alterações de hábitos, de condutas, de protocolos, sejam eles da saúde, sejam eles da vida comum. Até para cortar a barba, nós vamos ter que mudar o formato, né, para fazer barba. Cabelo não é muito a minha praia, porque não tem muito o que cortar, mas até para fazer a barba a gente vai ter que ter um protocolo diferenciado do que se tinha até hoje. Isso para resumir de forma mais singela. Ou seja, o que esperar, professor, do porvir? O que é que está na nossa agenda? Sei que você não é profeta, nem tem bola de cristal, mas diante da experiência acumulada que você já tem na sua vida, o que é que você antevê do novo normal? O que esperar do novo normal no campo dessa organização da governança regional de saúde? Perfeito. Eu acho que com essa discussão antenada e atualizada, a gente faz um fechamento bacana da nossa conversa. Eu queria só complementar rapidinho, professor José, em relação à proposição, e depois a gente fala sobre o porvir. Mas, então, o que nós sentimos, né, após essa experiência, que, no nosso entendimento, você citou a referência aí dos municípios premiados aí do município de Aracruz, aí do Ceará. Por 2 anos consecutivos, né, com uma ação com 100% dos indicadores consecutados. Muito bem. Esse é um exemplo típico de que nós precisamos perseguir, manter a ação contínua em defesa daquilo que a gente acredita. Mas no nosso país nós temos uma realidade, do ponto de vista de
mudanças de fluxo de ações por conta de, a cada 2 anos, termos eleições, né? As eleições governamentais, a cada 4 anos, intercaladas pelas municipais, acabam influenciando aí na gestão da saúde dos municípios, sobretudo dos municípios das cidades polo, né, a cada 2 anos. E isso impacta na descontinuidade, talvez, das ações de saúde como um todo, em especial de ações de vigilância em saúde que estejam mais estruturadas e estruturantes. Então, o que nós... É claro que esse momento, como o professor bem ressaltou, da pandemia, é muito difícil, né? Tudo ficou aí sob um outro olhar, é claro. Entende-se, compreende-se. Mas a necessidade da manutenção de programas que sejam estruturantes como esse, e que os municípios aderiram e compreenderam, é fundamental. Então, eu acho que discutir a integração da vigilância em saúde como um todo, ainda que os municípios tenham as suas caixinhas fragmentadas, segmentadas, mas que, quando for discutir as ações, discuta no conjunto como um todo, e é fundamental que nós resgatemos aí a mola propulsora, indutora da atenção primária, né? É preciso, continuadamente, a gente estar revendo esses modelos no sentido que a gente tem uma ação ampliada. Agora, o professor José coloca uma questão da maior relevância, que é preciso fazer diferente, não é possível que a gente vai continuar com o mesmo normal, entre aspas, que tínhamos antes, né, professor? Eu acho que tudo isso, né, a pandemia, o novo coronavírus, eu acredito que veio para nos trazer uma grande lição. Isso em nível mundial, o professor sabe melhor que eu, a população mundial estava caminhando para uma situação que nós, né, sabemos todos em relação a consumo, em relação à poluição, em relação a modus operandi, que era preciso ter um breque aí, ter uma parada, né? Eu acho que, claro que a pandemia não tem esse objetivo, mas a gente tem que aprender com ela. O professor colocou muito bem. E em relação à gestão, à governança da saúde regional, Estado e nível de ministério, eu acho que fica uma lição fundamental de que nós precisamos ter um olhar diferenciado. Então, não só no nosso dia a dia, né? Aqui eu tenho filhos com os quais eu tenho uma preocupação em relação ao olhar deles aos seus cuidados próprios, mas a população em geral, que necessita, vivemos num país que tem uma série de dificuldades, que necessita de apoio, de orientação, de formação, de uma proposição maior do Sistema Único de Saúde. Eu acredito, né, e queira Deus que a gente faça diferente com um olhar ampliado. Então, assim, eu acho que cabe à gestão, em qualquer nível, né, União, Estado e municípios, ter uma preocupação com o norte centrada na prevenção, na promoção. Nós sabemos que nós todos, de um modo geral, houve uma relevância ao Sistema Único de Saúde no Brasil, mas essa pandemia tanto demonstrou a importância do SUS, mas ela também expôs as dificuldades e deficiências do Sistema Único de Saúde. Se a gente tem uma atenção primária, professor, mais estruturada, mais, de certa forma, reconhecida do ponto de vista de estrutura, de pessoal, de capacitação, certamente a gente teria, né, diminuído ou minimizado o número de óbitos que no dia de hoje aí, né, ultrapassou os 100 mil e de adoecimento. Então, eu acredito que a grande lição que fica, né, desse porvir é de que as ações de promoção, de vigilância em saúde são cada vez mais necessárias e estruturantes para que a gente, de fato, mude o quadro de saúde do país. Muito bem. Nós estamos caminhando aqui para o fechamento do nosso Web Diálogo SUS sobre regiões de saúde, com foco na vigilância em saúde, no curso de aperfeiçoamento e gestão da vigilância em saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará.
previamente acordado com o Rilke Novato Públio, que é o nosso convidado de hoje, nós já autorizamos a Escola de Saúde Pública ao uso das imagens e áudio da nossa gravação, da nossa aula, para utilização acadêmica, né, no processo de formação da escola. Agradecemos o apoio técnico e operacional aqui de Aline Brauna, que é nossa querida mestre em ensino na saúde, e também professora selecionada da escola, aguardando apenas ser chamada, quiçá nesses dias a gente possa tê-la integrando o nosso quadro de professores visitantes da escola. E eu queria, antes de passar assim, as considerações finais do professor Rilke, só pontuar 3 coisas aqui bem rapidamente. Primeiro, eu já falei no outro módulo de que está havendo no estado do Ceará um processo de reformulação muito ousado, muito agressivo no bom sentido, agressivo no sentido de ter coragem de fazer, de reestruturação da administrativa da Secretaria de Estado da Saúde e das regiões de saúde. Nós éramos 22 regiões de saúde, Rilke, e 5 macro-regiões. Agora, somos 5 regiões. O que eram antes regiões de saúde passaram a ser áreas descentralizadas de saúde. Na verdade, o contorno e a interligação dos municípios é o mesmo, só que cada região de saúde é gerida hoje por uma superintendência administrativa da SES aqui, e foi publicada recentemente uma lei instituindo as fundações regionais de saúde. São espécies de autarquias, serão 5 autarquias, estruturas de governo, com personalidade jurídica pública própria, para gerir aquela região de saúde que se espera mais autonomia inclusive de ordem orçamentária e financeira. E a boa notícia para os nossos queridos alunos, que estão também em fase já de finalização do curso, é que haverá um concurso público, uma seleção pública por regime de CLT para essas fundações, sendo esperadas aí a oferta de 12 mil vagas, desde vagas assistenciais até vagas administrativas. E aí, quem estiver mais antenado com digamos assim, o conteúdo programático, né, o domínio de conhecimento das informações, quem estiver estudando, parte na frente, porque vai ter todo um diferencial. E pensando nisso, vocês vão observar no material de apoio que eu coloquei para vocês, que eu coloquei, por exemplo, o relatório de gestão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará de 2019, onde lá vocês vão poder compreender qual é a linha diretriz, quais são as grandes intervenções que a SES está fazendo nesse realinhamento administrativo. Então, estudem, apostem no futuro, não vamos desanimar por qualquer coisa, tá certo? A segunda coisa, eu vou tentar ainda um contato com o nosso querido Evaldo, que é o secretário de Cruz, que é o município do Ceará que obteve pontuação máxima por 2 anos consecutivos na avaliação dos indicadores de vigilância em saúde, que é lá da região de Acaraú, para ver se a gente consegue gravar com ele o 3º bloco da nossa web aula do componente da região de saúde. Seria para fechar com chave de ouro, trazendo um case de sucesso de um município, de uma região de saúde do Ceará, que entre 4 do Brasil, ele estava lá. Então, vou tentar o contato com ele, e a Aline já fica de sobreaviso aí. Aline, você agora pegou encomenda, como se diz aqui no sertão. Beleza? E por último, já encerrando aqui as nossas atividades, eu gostaria justamente de fortalecer esse ímpeto de otimismo, né? Eu sou otimista por natureza, eu costumo dizer que se fosse para eu viver de pessimismo, eu não tinha saído nem do Aguapé, que é o sítio onde eu nasci, o sítio, a zona rural, lá em Mauriti, no interior do estado, quase divisa com a Paraíba, o sítio que eu nasci se chama Aguapé. Então, se fosse para eu viver com medo, mal-humorado, triste, eu não tinha nem saído do Aguapé. Nós precisamos ser otimistas e buscar superar cada dia os nossos desafios. Eu tive a honra de fazer um trabalho de interlocução em Minas Gerais no ano de 2019, aproveito aqui para dizer do aprendizado e como foi empolgante o nível de compromisso da equipe lá, dos profissionais da saúde de Minas Gerais, da equipe de trabalho, porque eu tive a honra de trabalhar. O Rilke
está lá no Amapá, fazendo o mesmo trabalho com a gente lá no Amapá. Então, nós fazemos parte de um projeto importante aí do planejamento estratégico das secretarias de Estado da Saúde, e agradeço de antemão já o recorte aí da véspera do Dia dos Pais, em pleno sábado, fim de tarde, o jogo passando na televisão e a gente aqui discutindo regionalização de saúde. Passo ao Hilke, então, as suas considerações finais e reforçando o nosso agradecimento pela atenção e presteza. Ok, professor José, eu queria dizer que o seu entusiasmo é contagiante, viu? Você, lá do nosso grupo, lá dos facilitadores, a nossa referência de entusiasmo e disposição, né? Esse entusiasmo que nos mobiliza, que nos move. Então, mantenha esse entusiasmo em alta, viu, professor José? Porque ele nos é contagiante e é importante. Eu queria também ressaltar a sua proposição de fazer esse debate aí para os estudantes, né, os aperfeiçoando em vigilância e saúde, de uma forma ampliada, né, fazer um convite a experiências externas, a gestores, etc., para que contribuam de forma, né, ampliada aí para o curso, para a formação. Parabéns pela ideia dos convites. Queria agradecer o convite à minha pessoa modesta, dizer que a nossa experiência não é tanta, mas quem sabe pode estar ajudando a contribuir, e caso o professor precise aí para os alunos referências, a gente pode estar encaminhando aí alguns documentos, alguns elementos. Também queria agradecer à professora Aline. Parabéns, professora Aline, e desejar que ela se integre aí à equipe, né, dos professores aí da escola, que o professor José participa. Bacana. Então, um grande abraço aos alunos, desejo felicidades e parabéns aí por essas informações acerca da disposição do avanço do Estado do Ceará no campo da saúde. O Estado do Ceará tem um histórico, né, de importância em relação ao SUS, que vem desde a época, né, das ações prioritárias lá junto aos agentes de saúde, e que, ao longo do tempo, grandes exemplos, né? A gente conhece a experiência de alguns municípios do Estado do Ceará, de pessoas do Estado, que são referências nacionais no campo da saúde, e, portanto, vem dando a demonstração que essa disposição continua. Professor José, conte conosco. A minha disposição, na verdade, professor, eu estou aqui concentrado, porque amanhã o nosso galão da massa, o Atlético Mineiro, vai pegar o Flamenguinho, e a gente já está concentrado aqui comemorando, entendeu? Então, não é problema nenhum. Obrigado pelo convite mais uma vez. Conte conosco quando quiser, professor. Muito grato, agradecido ao professor Hilke. E aí, só explicando de modo rápido, a nossa querida Aline, ela vai fazer a edição desse vídeo, dessa aula, dessa web aula, vai botar as credenciais, o nome do professor Hilke, o meu nome, o nome dela, e depois vai postar, nós vamos postar na plataforma da escola, e eu vou te mandar depois, professor, o link da web aula, para, caso querendo, você informar no seu Lattes aí a participação de produção de material pedagógico para a Escola de Saúde Pública do Ceará. Aproveito para encerrar agradecendo a Aline. Aline, você agora é mãe, né? Está com o seu bebezinho aí com menos de 1 ano. Feliz Dia das Pães, né? Das Pães, que é pai e mãe, você que se comporta aí como pai e mãe da sua joia rara. Agradeço mais uma vez o seu desprendimento de, em plena tarde de sábado, estar aqui no apoio conosco. E para finalizar, encerrar a nossa aula de hoje, eu cito a poesia de Milton Nascimento, lá de Minas Gerais, na perspectiva de acalentar o nosso otimismo. O Milton canciona: os sonhos não envelhecem. E lá na letra da canção Maria, Maria, ele diz que a gente precisa seguir tendo a estranha mania de ter fé na vida. Paz e bem, feliz Dia dos Pais, parabéns a todos os pais, parabéns a todos os filhos, e um abraço fraternal. Gratidão, Rio, gratidão, Aline, encerrando a gravação. Obrigado.